Irmãos, a paz de Cristo a todos, vim aqui mais uma vez fazer um vídeo falando da palavra de Deus. Mais uma vez, gravando aqui no quarto, né? Não tem um local certo para gravar. Às vezes aqui no quarto, às vezes na sala, fizemos algumas mudanças aqui. O local é pequeno e a maioria das vezes dá mais aqui no quarto. Mas o que importa é a mensagem. Hoje eu vim falar sobre algo bem interessante e importante. Relacionamento. O tema de hoje é intimidade com Deus. Intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com Jesus. Antes de eu contar uma experiência que eu tive relacionada a esse tema, no tempo vocês lembram de 2020 para cá, eu quero abrir primeiramente a palavra de Deus referente a esse tema. E a palavra é a seguinte: em Levítico, capítulo 6, versículo do 12 ao 13, que diz o seguinte: do 12 ao 13. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Interessante isso daqui. Já falou coisas referentes a isso. Agora vamos pegar outra passagem, outro livro, para ter justamente conexão com essa passagem, que é as famosas referências, né? É uma ligação que tem um contexto único, um significado único, mas que estão em locais diferentes. E é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. E o versículo 19 diz o seguinte: não extingais o Espírito. Já é bem revelador sobre isso. Quando fala para a gente manter o fogo no altar aceso, quando fala para a gente não apagar o Espírito, não fala somente sobre o fogo do altar, o templo de pedra. Também está se condizendo com o altar, o templo carnal, somos os altares, certo? De Deus. Quando a palavra diz que é para manter, lá em Levítico que fala, o sacerdote tem que manter o holocausto, manter o templo praticamente aceso ali, manter o fogo aceso, colocar mais lenha no fogo. E não extingueis ou não apagareis o Espírito, que está em 1 Tessalonicenses 5,19. E praticamente a gente pode pegar isso para a nossa vida espiritual. Certo? Não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Não apague o fogo e o mover do Espírito Santo que há em você. Não apague tudo aquilo que convém ao mover do Espírito Santo na sua vida, no seu corpo. Tudo que remete ao seu corpo espiritual, mas que tem conexão com o seu corpo mental e carnal, e seja condizente com o Espírito Santo, não apague. Ou seja, faça de tudo para manter esse fogo aceso, como fala lá em Levítico. Manter esse fogo aceso, coloque mais lenha na fogueira. Ou seja, tenha mais intimidade com Deus. Leia mais a palavra, se preencha mais da palavra, sabe? Libere tudo aquilo que você precisa liberar para que mantenha o seu corpo espiritual, o fogo do Espírito em você mais aceso, queimando o tempo todo. Não apague, não deixe a tristeza, não deixe a discordância, as desavenças do dia a dia com alguns irmãos também. Não deixe todo o desânimo, tudo aquilo que venha fazer com que a gente fique para baixo, que venha a gente desacreditar na palavra de Deus, que venha a gente colocar dúvida na palavra de Deus, porque a partir disso muitas vezes a gente se desconecta, certo? Desconecta com Deus, a gente vai perdendo a comunhão com Ele, vai perdendo a conexão com o Espírito. Então, como a palavra diz, coloque mais lenha na fogueira, deixa a lenha acesa, ou seja, busca mais. A passagem que tem, aquela passagem que diz que entre no seu quarto, feche a porta, tenha seu secreto com Deus, fale com seu pai, porque o seu pai que está ali te vendo em secreto vai te ouvir e te recompensar. Então tenha momentos assim com o Espírito Santo, sabe? Ai, Dimário, mas eu trabalho, eu sou muito ocupado. Gente, não é desculpa. Eu já cheguei a trabalhar em uma empresa
em uma clínica 12 horas por dia. Às vezes eu nem almoçar direito eu conseguia. Mas eu digo uma coisa, todo momento, a cada momento que eu tinha um tempo de entrar em uma sala, na qual não tinha câmera me gravando, porque tinha isso lá, certo? Eu não podia usar celular, então por isso que eu comprei esse relógio aqui, porque quem mandava mensagem para mim, eu via por ele, certo? Eu não precisava tirar o celular o tempo todo para olhar. Então, eu mantinha o meu secreto com Deus ali, sem muita gente, sem muitas pessoas saberem. Eu tirava um tempo, como? Simplesmente eu entrava em alguma sala, às vezes em algum banheiro, e ali, me ajoelhava e falava com Deus, entregava meus anseios ali do dia a dia, entregava a perca de força que eu tinha mental naquele momento, com tanta correria, tanta pressão. Então eu tinha meu momento com Deus ali o tempo todo. Eu não deixava o trabalho tirar o meu tempo com Deus. Eu sempre conseguia arrumar um tempo com Deus ali. Era meu momento de secreto com Ele. Independente se era 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, meia hora, era o tempo que eu tinha com Ele. E Deus sabe que era o tempo que eu tinha com Ele. O que importa é que você tenha seu tempo com Ele. Não interessa se vai ser 1 hora, 2 horas, meia hora, 20 minutos, 14 minutos, 5 minutos, mas tenha um momento com Ele. Porque um momento com Deus ali, secreto, vai te dar ânimo, vai te dar mais ânimo, mais força, mais vigor, vai te dar mais ainda capacitação, porque tudo isso é coisa que a gente vem pedindo a Deus. Força, capacitação, tirar a tristeza, todo o desânimo, porque tudo isso vem para nos abater. Por quê? Porque abatendo a nossa mente, o físico reage ao que a mente está sentindo, certo? E muitas vezes a gente decai na fé, vai parando de orar, vai parando de confiar em Deus, vai parando de ouvir a sua palavra. E quando ouve, já vai duvidando. Porque a lenha está pouca. O que está fazendo o fogo do Espírito queimar no seu coração está sendo muito pouco. Não está tendo mais lenha para queimar. Você não está tendo mais momentos com Ele. Você não está colocando mais algo ali, que vai fazer com que seu espiritual vá se conectando cada vez mais. E cada vez mais você vai tendo mais tempo, mais intimidade, mais relacionamento. E vai tendo mais conexão. E nisso vai ouvindo mais Ele falar. Se for na sua mente ou se for através da palavra. Porque se você ler algo aqui que vai condizer com o que você está pedindo a Deus, o Espírito Santo vai confirmar em você, vai testemunhar. Não no teu coração, na tua mente normal, mas vai testemunhar no teu espírito. Você vai ter plena convicção que é Ele. Porque Ele não vai te enganar nisso. Então se preencha mais. Somos vasos, precisamos ser preenchidos pelo Espírito Santo. Certo? Pelas unções que a gente pede para Ele. Então a gente tem que deixar Ele nos preencher. Porque isso é lenha. Cada momento que você tira um tempo com Deus, certo? Tudo que você planta na realidade, tudo que você planta, tudo aquilo vai crescer em algum momento, contanto que você regue. Da mesma forma, contanto que se coloque lenha, o fogo não se apagará. Contanto que você busque mais, entregue mais, confie mais, ore mais com Deus, aquela sede, aquela vontade, aquele queima por estar mais conectado, por querer mais de Deus, não vai se apagar. Como a palavra diz, não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito. Coloquem mais lenha na fogueira para que todo aquele fogaréu não se apague, que ele se consuma, e ele te consuma. Aleluia. Que o fogo do Espírito e o mover dele te consuma em nome do Senhor Jesus. Eu quero agora, já falei da palavra um pouco, eu quero agora falar de uma experiência que eu tive com isso. Em 2020, quando as igrejas fecharam, eu já falei uma vez sobre esse tipo de situação. E eu buscava Deus em um buraco. Eu tenho aqui as fotos ainda desse tempo. As igrejas fecharam, ninguém poderia sair. Então um primo meu foi usado por Deus para limpar o quintal atrás da casa da minha tia, na qual ele fez um buraco. E nesse buraco a gente consagrou aquele local para Deus. E a gente só tinha momento com Deus ali, tirando 6 horas da manhã. 6 horas da manhã era o único horário que a gente tinha um tempo com Deus no quarto. A gente acordava de 6 horas, primeira coisa que a gente fazia, pegava a Bíblia, colocava uma pregação, tirava nosso tempo com Deus. Independente se fosse passar meia hora, 40 minutos, 1 hora ou 2. Enquanto não acabasse, a gente não saía. Dali a gente tinha 3 horas da manhã
Aí lá para trás, aquele buraco. Quando era mais ou menos 1h30 da tarde, a gente lia a Bíblia. Às vezes naquele buraco, às vezes na frente de casa. Quando era 7h15 da noite, a gente ia para aquele buraco, até 9, 10 horas da noite, era igual um culto. Tudo a gente fazia ali. Mas foi o quê? Plantando. Com o tempo a gente colheu novas experiências com Deus. A gente colocou mais lenha na fogueira do altar, que é a gente. E com o tempo, o fogo do Espírito Santo foi nos consumindo cada dia mais. Porque lá a gente teve muitas intimidades com Deus, muitas revelações com Deus, muitos sonhos proféticos, certo? E foi lá que a gente começou a ter mais discernimento da palavra, mais entendimento da palavra. A gente parou de só ouvir e acreditar, a gente passou a ouvir e vir olhar e buscar para ver se estava condizente. Porque o Espírito Santo muitas vezes nos incomodava em coisas que estavam sendo pregadas de forma equivocada, de forma errada e distorcida. Então, em um momento, eu já falei sobre a questão do dia que eu fui batizado no dom de línguas, nesse tempo eu não acreditava em dom de línguas. Como eu falei, eu sou um cara cristão, mas eu sou pesquisador. Eu pesquiso muitas coisas referentes a religiões antigas, a civilizações antigas, de lá até hoje em dia, certo? Questão de coisas relacionadas à história, à geografia da Terra, seja o que for. Eu sou um cara muito curioso, eu amo aprender coisas novas. E tudo da antiguidade liga para hoje em dia. Tudo relacionado com a palavra e a criação de Deus. Então, eu sempre fui um cara pesquisador, mas às vezes, quando a gente está distante da palavra, distante de relacionamento com Deus, a gente começa a acreditar em coisas que não provêm de Deus. São só doutrinas humanas. E muitas vezes eu caí em doutrinas humanas, perdão. Foi na qual tirou a minha crença de que existia o dom de línguas. Eu não acreditava. Eu acreditava somente no dom de idiomas. O dom de idiomas de línguas. Né? Idiomas de formas diferentes, de épocas diferentes. E Deus poderia batizar uma pessoa assim. Ser usado para falar em outra linguagem, como aconteceu em Pentecostes. O dom de idiomas, foram falando em idiomas de cada um das pessoas de tribos diferentes que estavam lá, certo? Mas existe sim a língua dos anjos. Isso não é apenas algo inventado, isso é bíblico. Eu já vi na Bíblia, não vou falar agora, porque eu não vou procurar aqui perder tempo procurando. No próximo vídeo eu pegarei a passagem bíblica e falarei. Então o dom de línguas dos anjos, eles é um dom que edifica a si próprio, edifica a própria pessoa, certo? Então, tanto que Paulo ele fala que se outra pessoa tiver o dom de interpretar línguas, que use para interpretar o que está sendo dito, porque justamente os demônios também falam em línguas. Se a gente não tiver o discernimento de ter este dom para interpretar a linguagem falada no nosso meio, muitas vezes acontece de infiltrados dentro da igreja, falar em línguas, às vezes atacando, jogando maldições nas pessoas, na igreja, no altar, no pastor, na pastora, seja quem for, e a gente, aleluia, glória a Deus, sem saber o que é que está sendo falado. Busquem o dom de interpretar línguas, porque isso é muito importante para o nosso meio. Então, em um momento que eu quis ficar em casa, meus primos foram para uma igrejazinha perto que iria abrir, eu não quis ir, simplesmente eu fiquei em casa. Isso foi no finalzinho de 2020, foi num sábado à noite, na qual eu estava vendo, né, uma profeta que eu sigo há muitos anos, há mais de 6 anos ela, na qual ela falava sempre em línguas e eu sempre não acreditava nisso. Por quê? Porque os estudos doutrinários humanos me fizeram crer que não existia isso. Me fizeram crer que não valia nada disso. Era apenas confusão mental, hipnose, seja o que fosse. Então chegou um momento que aquilo me colocou uma dúvida. Senhor, será que isso é verdade? Porque ela fala tanto, outras pessoas que estão com ela aí louvando, glorificando o teu nome, também estão falando. Então coloquei Deus em xeque mate, não em questão de ganhar dele. Entenda a palavra. Eu simplesmente cheguei e falei, Deus, eu quero agora isso. Eu quero que o Senhor faça isso comigo agora. Senhor, isso é verdade? Isso aí que eles estão falando, isso é verdadeiro? Ou isso é hipnose? Ou isso aí é coisa doutrinária que eles estão querendo fazer com que o povo caia em algo errado? Isso existe ou não, Senhor? Então, no meu momento de intimidade com Deus ali, eu o quê? Plantei para Deus que eu queria aquilo. Eu comecei a
querer de verdade. Eu comecei a chorar, a clamar. Eu chorava muito forte, igual uma criança, pedindo a Deus que eu queria. Eu queria falar aquelas palavras. Eu queria saber o que aquele povo sentia no momento em que estavam falando aquilo. Se era algo falando normalmente com qualquer coisa, ou se no momento que eles falavam, ele sentiu a presença do Espírito Santo. Se ele sentiu alguma coisa. Por quê? Porque eu já tinha sentido a presença do Espírito muitas vezes. Muitas vezes. Eu já tinha me usado várias vezes para outras pessoas. Para dentro de casa, como também para pessoas de fora. E muitas vezes Deus usou outras pessoas para mim. Então eu já sabia quando era o Espírito Santo, que eu sentia ele. A palavra de Deus diz que as ovelhas de Jesus, as ovelhas dele, né, elas entendem a voz do seu pastor. Elas compreendem, elas sabem quem é ele. Então eu já sabia quando era o Espírito Santo, mas eu nunca tinha falado em línguas, então não acreditava. E num momento muito forte, muito grande de entrega, de vontade, de desejo de querer, só eu dentro de um quarto ali, buscando verdadeiramente em espírito, e é verdade, porque realmente eu desejava aquilo. Por 3 vezes a minha língua enrolou e falou uma palavra estranha, até que na 4ª vez eu acabei sendo batizado com esse dom de línguas dos anjos. Eu falei durante 30 segundos, enquanto eu chorava, eu falava e eu desci, andei pela casa toda. Fui na cozinha, voltei falando nessas linguagens, ajoelhei perante a cama, porque eu estava deitado na rede, mas eu ajoelhei na cama, perante a cama ali. Enquanto a minha boca falava em línguas, a minha mente eu falava agradecendo a Deus. Era uma comoção imensa. Era algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Então, no momento de entrega, no momento que eu coloquei mais lenha na fogueira, teimando, pedindo, clamando, foi queimando aquela vontade de ter aquele momento com o Espírito Santo cada vez mais e ser batizado com aquilo. E Deus, ele me honrou, ele honrou aquela busca, certo? E eu fui batizado com o dom de língua dos anjos. Então o que eu quero falar é sobre essa experiência relacionada com esses versículos. Não apaguei o Espírito Santo, certo? Corram para os braços dele cada vez mais, lutem por ele, clamem, chorem, seja o que for, se entreguem em espírito e em verdade. Não ouça pessoas que venham falar coisas contrárias para te parar. Apenas continue. Se entregue verdadeiramente. Se entreguem, deixe o Espírito Santo queimar em vocês, no coração de vocês. Entreguem tudo para ele. Desejem tudo que vem dele. E no momento que a fogueira do altar, que são vocês, estiverem cada vez maiores, grandes coisas e grandes moveres espirituais vão acontecer, porque a palavra de Deus diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Amém? Obrigado por vocês terem ouvido essa palavra. Fique com Deus em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. E amém.